Escrever é muito difícil, mas não é por isso que não precisa ser divertido, né? Oi, eu sou Lia Lopes, escritora independente e professora, e tá começando mais um vídeo. É meio duro dizer isso, né? E escrever é difícil, mas de fato é. Escrever é um processo longo, demorado, cheio de bloqueios que a gente precisa passar calmamente e com tranquilidade, né? Às vezes a gente pensa que por gostar muito de alguma coisa, a gente vai conseguir fazer sem nenhum empecilho, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma pausa. Mas escrever é constância, né? Escrever não é da noite pro dia, as ideias não surgem na hora que a gente quer, às vezes no momento mais esperado, que uma ideia incrível sobre alguma coisa surge e aí você toma o rumo da onde parou o seu livro ou da onde ele tem que começar. E escrever é um caminho muito constante que a gente vai poder parar em alguns momentos, refletir se é a melhor alternativa continuar por esse caminho ou se há outras formas melhores de desenvolver a sua história, a sua obra, mas ele não precisa ser um caminho chato. Escrever pode ser muito divertido na dificuldade. E hoje eu tô aqui para trazer algumas estratégias. Eu não gosto de falar dicas, porque às vezes a gente usa como algo que vai dar certo, sabe? Se você fizer isso, você vai conseguir destravar, mas não é bem isso que a gente quer trazer aqui, né? Então, eu trouxe algumas estratégias que você pode usar para sua escrita ser muito divertida e compensadora em muitos momentos. Às vezes a gente se frustra por pensar que a gente vai sentar na nossa cadeira e a gente vai escrever um livro inteiro em um dia. E não é bem assim que funciona, né? Aplicações demoram muito para serem desenvolvidas, depende de cada autor, depende do tempo de cada pessoa. E às vezes em momentos assim que a gente tá com um bloqueio extremo, sem ideias, é onde a gente precisa dar uma pausa e pensar em outras formas de conseguir desenvolver isso de uma forma legal e divertida. Porque se torna chato, o seu leitor vai achar chato também, e não é isso que a gente quer. A primeira estratégia que eu queria falar para vocês é escreva para si. A gente, como escritor, tem muito o papel de levar a nossa história para as outras pessoas, né? Mas, em primeiro lugar, a gente ama fazer isso. Então, nós estamos fazendo primeiramente por nós mesmos. Porque foi onde a gente descobriu a nossa vocação, foi onde a gente descobriu no que a gente faz bem. E isso nos nutre em cada página que a gente escreva. Então, escrever pra gente é um processo muito vulnerável, porque a gente está levando histórias íntimas, muitas vezes, de nós mesmos, histórias que nós ouvimos de outras pessoas, que podem ser pessoas muito próximas, queridas. A gente quer transportar esse sentimento de alguma forma para quem está lendo, para que essa pessoa sinta o impacto do que foi se sobressair em alguma dificuldade, passar algum obstáculo, ou aquele sentimento que você teve em algum momento que você quer que as pessoas sintam junto com você na leitura do seu livro. Por partir de um lugar muito íntimo, a gente precisa escrever pra gente. O desenvolvimento da história precisa ser algo pessoal e ao mesmo tempo coletivo, porque no futuro outras pessoas vão ter acesso ao que você escreveu e a partir daí você vai conseguir cativar todas as pessoas pelo que você escreveu. E óbvio que muitos desses sentimentos vão envolver muitas pessoas que lerem as suas obras, vai ser tema de discussão em muitas rodas de conversa, e é isso que a gente quer como autor, escritor. A gente quer que a nossa obra seja compartilhada com muito mais pessoas, né? Então, escrever pra gente é um dos primeiros passos que vai funcionar muito antes da gente pensar o que o outro vai querer ler, o que o outro vai querer consumir, né? Uma segunda estratégia que eu passo pra vocês é ouvir mais. Escrever sobre vivenciar histórias reais ou fictícias ou fatos não reais. A gente tem uma proporção a criar e gerar muitas ideias na nossa cabeça.
mas às vezes a nossa história se completa com informações externas, com vivências de outras pessoas, com pontos de vista de outras pessoas, com algo que você viu em algum lugar, prestar atenção no que outras pessoas estão falando, no jeito que elas estão falando, na forma que elas estão expressando os sentimentos. Tudo que você capta de uma forma externa, em algum momento você vai conseguir aplicar na sua história, desenvolver, incluir na obra que você está desenvolvendo. É muito importante a gente ouvir mais do que falar ou até mesmo pensar, para que essas ideias elas se completem com o que a gente já tem, né? Óbvio que a gente não vai expor ninguém, a gente não vai criar um ambiente onde pessoas possam ficar desconfortáveis, mas é sobre captar cada informação e transformar em algo novo. E a partir daí você pode criar uma história única, inovadora, com ideias e percepções que o seu público vai gostar de ler. Para concluir, eu deixaria um conselho para quem gosta de escrever, quem costuma escrever. É sempre bom lembrar por que a gente escreve, né? Por que a gente quer que outras pessoas consumam o nosso trabalho, que outras pessoas tenham acesso ao que a gente escreveu, porque na verdade a gente quer que quem está lendo, quem está se aprofundando na história, tenha um tempo bom. Tem um tempo de reflexão, um tempo de divertimento, de poder espairecer a cabeça, de poder não pensar em problemas ou trazer os problemas que a sua história conta e criar uma narrativa, um debate para disseminar ainda mais essa ideia com outras pessoas. A gente quer que as pessoas se divirtam consumindo o nosso trabalho. Por que a gente não vai se divertir, né? Então, acho que um ponto fundamental para que sua obra, sua história, seu texto flua de uma forma orgânica, além de aplicar todas essas estratégias, é se divertir no processo inteiro. Se divertir na criação dos personagens, no enredo, na imaginação dos lugares, no imagético do textual que você quer passar para o seu leitor. O caminho da diversão é uma via dupla, então tanto nós como os leitores podem e devem se divertir enquanto consumem uma obra, desde o momento da criação até o consumo da leitura em si. Então, se divertir acaba sendo um ponto crucial e um conselho que a gente pode transportar para outras pessoas poderem usá-lo também de uma forma mais ampla e sem muito engessamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero poder ter ajudado em algum momento de bloqueio ou te dado estratégias para você poder desenvolver e continuar aí o seu processo criativo. Espero vocês no próximo vídeo.